Saudações a todos. Essa é a primeira aula de um pequeno curso de programação que eu estou oferecendo gratuitamente para a comunidade. A ideia é fornecer ferramentas para o desenvolvimento autônomo, né, de cada um que quiser avançar nessa área, sem nenhum pré-requisito vital, tá? É só ter um pouquinho de conhecimento, né, básico de matemática e acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar estudando o funcionamento do computador de forma muito rápida, né? Só para vocês terem uma noção, né, de como o computador funciona, quais são os paradigmas, digamos assim, principais, né, de computação. Depois a gente vai meter a mão na massa direto com programação, de uma maneira que é bem raiz, digamos assim, né? Então, hoje em dia, a programação está sendo feita muito através da montagem de blocos, mas aqui a gente vai meter a mão na massa mesmo, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar com pseudocódigo, com o computador no papel, digamos assim, para a gente entender como é que funciona a lógica e as principais instruções, que são pouquíssimas, né, que compõem o universo das possibilidades de computação. Depois a gente vai passar para o Scratch, que é uma ferramenta do MIT, que é a programação com blocos, e a gente lá vai fazer um jogo. E depois a gente vai passar para Python, num ambiente de programação mais, digamos assim, profissional, e vamos também fazer replicações de tudo que a gente fez das outras formas, né, em Python, para a gente fechar o ciclo, assim. Computação é um campo vasto, que tem um monte de subdivisões, e a turma de computação tem um amor enorme por jargão, como uma tentativa, né, de tornar a coisa muito mais difícil do que ela é. Na verdade, a computação não é particularmente difícil, só é implacável do ponto de vista de erro. A linguagem de programação tem uma semântica, uma gramática mesmo, digamos assim, e ela tem que ser absolutamente respeitada. Fora isso, é lógica pura e a quantidade de documentação que tem na internet é vastíssima. Então não tem nenhum motivo para ninguém ter receio de começar a avançar nessa área. Então vamos começar, né? Para começo de conversa, a gente vai dar uma olhadinha em como funciona o computador. Como é que é isso, gente? O computador funciona baseado numa unidade central de processamento, né, que a gente chama de CPU. Não vou fugir aqui, tá, gente, da necessidade absolutamente fundamental de usar termos em inglês, tá? Então, eu não vou usar o CP, quando você nunca vai encontrar isso na literatura que você vai usar para resolver suas dúvidas e tal. Então, eu vou usar termos em inglês mesmo, tá? Então, a CPU é a unidade central de processamento, é onde as coisas acontecem. Hoje em dia, você tem um uso fortíssimo, né, da GPU, que é a unidade gráfica, que também participa agora da unidade, do processamento de muita coisa que você faz no seu computador, tá? Então, esse conjunto é o cerne do processamento do seu computador. Ele usa memória. Essa memória de trabalho, né, é o que a gente chama de RAM. Tá? É uma memória temporária de trabalho. Ele usa uma memória permanente, que normalmente está num disco, ou em alguma coisa parecida com um pendrive, que a gente chama de HD, por exemplo, que é hard drive, né? Hoje em dia também você tem SSD. E, finalmente, você tem a interface com o usuário. Aqui você tem um monte de possibilidades, tanto de entrada quanto de saída, tá? Então você tem o teclado, você tem o mouse, você tem monitor, você tem sensor de movimento, leitor de rosto, você tem leitor de mão, de movimento de mão, você tem
canetinhas desse tipo aqui que eu estou usando, enfim. Você tem um monte de possibilidades, você tem os alto-falantes, você pode, né, emitir som, a sua aplicação tem um monte de possibilidades de interface com o usuário. Mas basicamente você tem esses 4 grandes grupos, tá? Que a gente poderia até juntar esse aqui num só, mas eu gosto de separar porque essa parte aqui é persistente, tá? É aí onde você guarda os seus programas, desliga o seu computador e quando você liga no dia seguinte você tem os programas lá ainda, tá? Da mesma forma que você guarda as suas fotos e tudo mais, né? Então eu gosto de separar. Então são apenas 4 elementos, tá, gente? E, bom, dito isso, como é que isso funciona, né? O computador é um dispositivo elétrico. Então vamos dar uma rápida olhadinha na formação e no fluxo, né, das informações dentro do seu computador. Como eu disse, o computador é um dispositivo elétrico e ele trabalha da seguinte forma. Ele trabalha com o que a gente chama de pulsos elétricos, que é isso aqui, ó. Então você vem aqui, a gente determina, né, o computador determina um tempo para cada pulso e você faz uma coisa assim, por exemplo, olha. Então aqui você tem 1, aqui você tem 0, aqui você tem 1 e aqui você tem 1. Então isso aqui é uma informação no computador. Cada unidade dessas aqui a gente chama de bit. Bit. Cada unidadezinha dessas aqui, cada númerozinho desses aqui é um bit. E o sistema operacional vai definir um tamanho específico de uma palavra. Vamos dizer que uma palavra aqui fosse definida por 4 bits. Então você teria isso aqui, seria uma palavra completa. Então você teria 1, 0, 1, 1. Aqui você tem uma tensão de 5 volts e aqui embaixo você tem uma tensão de 0 volts, tá? Então quando você está transferindo informação, é isso que flui lá pelo circuito impresso e pelos pinos do seu processador, tá? Informação elétrica. Só que isso flui muito rápido, né? E a gente não trabalha com isso aqui mais. Mas vale a pena entender o que é isso, tá? A informação elétrica, ela circula baseada num sistema numérico binário. Ou seja, binário, só tem 2, tá? O nosso sistema numérico usual é decimal, porque nós usamos, né, os nossos dedos. A gente tem 10 dedos na mão, por isso a gente tem um sistema decimal. E como é que funciona o sistema binário em comparação com o decimal? Da mesma forma que o decimal. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que é até divertido. Então como é que a gente conta? Começa no 0, né? E a gente conta assim, 1, 2, 3, e vai descendo até 9. Acabaram os nossos algarismos. Nós só temos esses algarismos, né? A gente tem o algarismo de 0 a 9. São os 10 algarismos, né? Quando termina, a gente volta para o 0 e bota umzinho aqui do lado. E vai assim até chegar no 19. A gente volta para o 0 e bota 2 aqui. E vai assim até chegar no 99, quando a gente bota 2 zeros e bota umzinho aqui. E chega no 100. Ora, binário é a mesma coisa. Vamos fazer uma conversãozinha aqui de decimal para binário para vocês verem. De 0 a 7, tá? Então 0 é 0. 1 é 1. Acabaram os meus algarismos, né? Quando acabaram meus algarismos, eu boto 0 e boto 1 aqui do lado. Né? Então 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, depois aqui 1, 0, eu aumento para 1, 1. Acabaram meus algarismos. Então eu boto 2 zeros e boto 1 aqui do lado. Aí eu vou aumentando. 1, 0, 1. Acabou aqui, né? Então 1. Esse aqui vai para 0 e esse aqui passa para 1. E finalmente 1, 1, 1. Então se você vê o número que você chamaria, né, de 110 em binário, na verdade ele é o número 6, tá? E você tem uma outra unidade aqui, uma outra forma, isso aqui é base 2, binário.
Isso aqui é base 10. E você tem uma outra forma aqui, que vale a pena citar, que é a base hexadecimal, que é 16. Tá? A base hexadecimal, ela tem uma vantagem sobre a base decimal, porque ela é uma potência de 2. E é muito usado, tá? Então você tem, além dos 10 números do alfabeto, então você vai de 0 do alfabeto, né? Do nosso repertório, você vai de 0 a 9, depois você tem letras A, B, C, D, E e F. E aí você chega até 16, do 0 até o 15, na verdade, né? Então, isso também é uma representação válida, tá? Então, por exemplo, FF é igual a 255 em decimal. É muito comum ver isso, tá? Então, principalmente quando vocês trabalharem com cores, por exemplo, vocês normalmente vão definir cores usando a representação hexadecimal, muito comum. Beleza, então é assim que o computador funciona. Ele só vê zeros e uns, tá? Ele só vê zeros e uns, mas a gente não precisa se preocupar com isso no nosso dia a dia, tá? Na verdade, no nosso dia a dia, a gente vai trabalhando de forma cada vez mais fácil por conta de abstrações, tá? Vai ficar mais fácil entender isso mais adiante, mas enquanto o computador faz um monte de operações matemáticas muito básicas lá na sua unidade central de processamento, a gente aqui, quando programa, a gente programa coisas muito mais sofisticadas, mas é legal a gente saber que o computador só faz contas muito básicas. E mesmo no nosso nível maior de abstração, quando a gente está trabalhando assim com uma linguagem de programação, a gente só usa um número minúsculo de comandos, tá? É impressionante. Esses comandos vão ficando mais, digamos, sofisticados, mas eles são basicamente os mesmos. E só começa a ter diferença quando você tem funções de apoio, sim, né? A gente vai chegar lá. E, principalmente, faz muita diferença dependendo da interface que você está trabalhando com o seu usuário. Se você vai mostrar só um texto na tela, é uma coisa. Se você vai mostrar uma realidade tridimensional, é outra, né? Mas, basicamente, por trás dos panos, né, você trabalha com pouquíssimos comandos de programação, tá? E esses comandos de programação a gente vai ver na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, então, a gente vai fazer uma passagem pela estrutura básica de comandos de programação, onde então a gente vai fazer os nossos primeiros programas utilizando um papel, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.